Queridos irmãos, boa noite. É muito bom a gente estar na casa espírita, rever os queridos amigos que estão, às vezes somem um pouquinho, mas volta, Tia Jô, seu Plínio. Sejam sempre bem-vindos, assim como todos nós. Vamos começar nossas tarefas de hoje com a prece de agradecimento. Querido amigo Jesus, em nome de Deus te agradecemos pela possibilidade de aqui estarmos estudando o teu Evangelho, roteiro seguro para nossas condutas, para os nossos atos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo no bom caminho. E acima de tudo, por conhecermos essa doutrina tão maravilhosa, que nos abre as cortinas do conhecimento da vida espiritual, e assim termos a oportunidade de acelerarmos a nossa jornada em rumo à felicidade, bastando para isso o nosso desejo íntimo. Que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor retribua aos amigos espirituais que tomam conta desse lar, dando-lhes muitas bênçãos de amor, em gratidão ao trabalho que aqui exercem. Esteja conosco, nos auxilie no entendimento das lições do dia e, acima de tudo, nos proteja. Que assim seja. Estamos no capítulo que fala sobre a vida dos espíritos ou vida espírita, e nós já passamos por vários ensinamentos a respeito da nossa vida no plano espiritual. Nós já entendemos que nós precisamos sempre, através da reencarnação, buscar o nosso crescimento, que é uma oportunidade que Deus nos dá, de crescimento, de arrependimento, de mudarmos o rumo das nossas vidas. E, acima de tudo, não nos deixa estacionado eternamente nos nossos erros. Deus nos permite sempre modificarmos as nossas condutas, e para isso basta que nós possamos enxergar, como dissemos na oração, a necessidade que temos do nosso crescimento. Nós vimos que na vida espiritual nós podemos aprender também várias lições, e que na vida espiritual, sobretudo, o espírito ele é muito mais leve, porque não apresenta essa necessidade de termos esse corpo tão pesado, material, e os sentidos dos espíritos se ampliam no plano espiritual, muito mais de acordo com a evolução de cada um. E o capítulo de hoje, que é o capítulo 7, fala sobre a volta do espírito à vida corporal. Assim como temos a nossa vida espiritual como a nossa vida principal, e estamos aqui no planeta Terra como se estivéssemos em qualquer outro lugar onde haja reencarnação, estamos para progredir, estamos para colocar em prática todos aqueles ensinamentos dos planos espirituais, e tentamos, através das nossas tarefas do dia a dia, buscar esse crescimento, né? Através das provas que nós muitas vezes escolhemos para que a gente possa suportar na vida encarnada, como também nas expiações que são consequências dos nossos atos indevidos. Então, nós começamos com a pergunta 330 do Livro dos Espíritos, e nós estamos fazendo uma continuidade do estudo, e Kardec pergunta aos espíritos se sabem em que época reencarnarão. Ou seja, estando na vida espiritual, nós saberemos quando nós reencarnaremos aqui no planeta Terra ou em qualquer outro local que seja digno de reencarnação, de acordo com do nosso merecimento.
E os espíritos respondem para Allan Kardec que pressentem essa época da reencarnação, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, próximo do nosso momento derradeiro encarnados, nós já começamos a perceber, muitas vezes, que a nossa hora está chegando, e no plano espiritual, o momento da reencarnação também é percebida pelo Espírito. E a gente tem que considerar que o trabalho de reencarnação no plano espiritual é um trabalho de muita dedicação de vários obreiros que fazem com que esse espírito que vai reencarnar possa vir da melhor forma possível. Não é uma coisa de sopetão, você está na fila, você vai entrar. Não, é de acordo com a necessidade de cada um. E Kardec ainda faz uma outra pergunta dentro dessa mesma pergunta, que é: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E os espíritos respondem que sim, certamente assim é. Então, assim como nós temos necessidade, como acontecerá conosco, de nós deixarmos o nosso corpo na nossa morte, os espíritos também têm a necessidade de ter a reencarnação. Os espíritos imperfeitos e os espíritos bons, porque os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Ou seja, sabendo que, estando o espírito no plano espiritual, na erraticidade, eles se preocupam com a reencarnação, assim como nós nos preocupamos com o momento da nossa morte, como acontecerá a nossa morte? E os espíritos respondem que muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Assim como nós encarnados, muitos de nós não acreditamos ou não sabemos que existem outras vidas futuras, outras encarnações, há espíritos também que não entendem que eles têm necessidade de reencarnar. Isso vai depender da disponibilidade que o espírito tem de compreender isso. Existem espíritos que sequer entendem que estão no plano espiritual. Muitos deles acham que estão encarnados até. Então, no plano espiritual, nem todos os espíritos sabem que vão ter a necessidade da reencarnação. Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então estamos no plano espiritual, a gente precisa reencarnar, nós sabemos que vamos reencarnar, nós escolhemos muitas vezes a forma corporal que nós vamos ter aqui na nossa encarnação, dependendo da nossa possibilidade de compreensão como espíritos. Nós podemos antecipar essa data que está programada para a nossa reencarnação, ou até mesmo, peraí, ali não, vamos um pouco mais para frente que eu ainda não me sinto preparado. Será que isso é possível? E os espíritos respondem: pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciá-lo, ou seja, afastar um pouco mais essa data do reencarne, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A reencarnação é um remédio para o espírito. Como nós sabemos, a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de melhorarmos a nossa situação.
No plano espiritual, o espírito ele se vê muito mais livre, como nós dissemos anteriormente também. O espírito é muito mais livre, ele é muito mais leve, ele tem sensações que nós não podemos ter porque o nosso corpo impede. Então, assim como nós encarnados muitas vezes podemos ter pânico em pensar que vamos desencarnar, que nós vamos morrer, existem espíritos também que têm pânico da possibilidade de ter que reencarnar. Porque nós temos que convir que a reencarnação, os espíritos muitas vezes eles referem que a vida nossa na Terra é uma prisão. E na verdade porque nós estamos aqui para passarmos por provas e expiações. Então são muitas dificuldades que nós temos aqui no planeta Terra. E no plano espiritual as coisas são um pouco mais leves, né? Então o espírito ele pode considerar essa vinda para a encarnação, vida de encarnado, uma penitência mesmo. Se o espírito está acostumado com luxo, com dinheiro farto, numa encarnação, e ele tem que vir, e ele fez mau uso disso, ele tem que vir para recuperar essa situação que não foi muito desejada, de uso indevido de dinheiro, de facilidades, provavelmente ele vai ter que vir muito pobre. Então isso pode deixar com que o espírito, por ter que passar por essa prova, é lógico que é um exemplo, tenha grande dificuldade de medo mesmo de enfrentar a situação. Então, dependendo da prova que ele escolhe, ou que os mentores espirituais fazem para esse espírito, ele pode recuar também com medo, com insegurança diante da vida que ele vai ter aqui no planeta Terra como encarnado. Pergunta 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes são espíritos no plano espiritual, e consequentemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? O espírito está lá em uma situação mediana, não tem muitos débitos a cumprir numa vida de encarnada, está lá, como se diz, de boa. Ele pode se recusar a reencarnar e ficar naquela vidinha dele lá eternamente? Não. Nós sabemos que o nosso grande objetivo é o nosso aprimoramento. E vamos ver que os espíritos respondem. Indefinidamente não, ficar na situação sem reencarnar. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm de se elevar, esse o destino de todos. Então, como nós temos a premissa de nos elevarmos, esse espírito um dia ele vai reconhecer que ele precisa progredir e daí para frente ele vai tomar o rumo correto dele. Pergunta 334. Há predestinação na vida da alma com tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Como nós falamos, existe um preparo muito grande para a reencarnação, não é uma coisa que acontece de sopetão, existe um trabalho muito grande. As câmaras de reencarnação é um trabalho muito importante feito no plano espiritual. Então, não existe uma predestinação do espírito a, vamos dizer, habitar tal ou tal corpo, a menos que seja necessário por isso. E dependendo da condição que o espírito tem de poder participar dessa escolha, ele pode perfeitamente escolher o corpo assim, o corpo assado, uma tarefa assim ou tal. Então, depende muito do grau de adiantamento que esse espírito está. O espírito, é a resposta, é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê,
já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então não é uma coisa de sopetão, é um trabalho que é feito pela espiritualidade, desse corpo que ele vai habitar no planeta Terra, na encarnação dele. Cabe ao espírito, Kardec pergunta, a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Eu posso, como espírito, escolher o corpo que eu vou vir? Eu posso escolher a prova que eu vou vir, que eu tenho que superar? Eu quero nascer numa situação difícil financeiramente, porque eu abusei da minha fortuna. Eu posso vir com uma deficiência física, porque eu utilizei mal os meus recursos orgânicos. Isso pode acontecer? Resposta: podem também escolher o corpo, assim como escolhem a prova. Porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que se lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então depende do estado de evolução, e se esse pedido, esse desejo do espírito de vir para cá, num determinado corpo, for ajudá-lo. Se ele reconhece que a forma do corporal dele vai aprimorar o seu engrandecimento, ele é permitido sim. Uma outra pergunta dentro dessa mesma. Poderia o espírito recusar na última hora tomar o corpo por ele escolhido? Está tudo certinho, foi tudo programado, o espírito está lá se preparando, porque ele escolheu a forma com que ele quer vir aqui. Ele pode, na última hora, recusar? Ou seja, está lá andando de avião para pular de paraquedas. A porta do avião abre. Opa, não vou não. Será que isso pode acontecer? Resposta: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. A reencarnação, meus amigos, ele é uma necessidade, é um tratamento para um espírito que ainda precisa muito progredir. Quando nós não precisarmos disso, quando nós estivermos livres dos nossos orgulhos, das nossas deficiências, a gente não vai precisar mais encarnar, e nós entramos num estágio de espírito muito mais evoluído. Mas quando esse espírito ele se recusa de última hora a vir como para a encarnação, ele tem esse direito. Só que ele estaria recusando um remédio, como nós, sabendo que temos uma doença, se recusássemos o remédio. Então ele vai sofrer muito mais com isso, como nós também, quando nós prolongamos a nossa doença sem queremos o tratamento adequado. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse nascer? Bom, então lá, o pai e a mãe programaram ter uma criança, tá? Então essa criança já está programada para nascer. Pode-se dar que o espírito pode dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar nessa criança? Como nós falamos, não é uma fila que o primeiro vai ser na primeira criança que vai nascer, não, é tudo programado. Então, sempre Deus proverá para que naquele corpinho que vai ser formado tenha um espírito já previamente preparado. E a resposta é: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, ou seja, com vida, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, quando essa criança está planejada para o nascimento, já existe um espírito sendo preparado há muito tempo. Não vai ser qualquer espírito que vai se juntar nesse corpo como muita gente pensa. Não, esse espírito já está sendo programado para depois vir o processo de nascimento. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode ser que o espírito seja
imposto vir em tal ou em tal corpo, sendo de forma obrigatória, imposta por Deus, certo do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, usando o mesmo exemplo que nós usamos, uma pessoa encarnada teve muitas riquezas, posição social muito grande, um poder muito grande, e aí seja imposta para ela o melhor caminho, que seria o natural, seria que viesse numa condição financeira difícil, para poder também dar valor às coisas não materiais, pouco materiais. Mas aí, esse espírito se recusa. Muitas vezes, esse espírito vai ter uma imposição de encarnar nesse corpo, ou imposto a ele uma tarefa que muitas vezes ele não gostaria de cumprir. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que se decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Tem um corpo sendo planejado, uma criança sendo planejada pelos pais. Aí tem vários espíritos que gostariam de fazer parte de nascer nessa criança. Não é assim que acontece, nós já vimos. Existe um estudo prévio, existe um tratamento prévio para que esse espírito vá fazer parte do corpinho dessa criança. E a resposta é: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, antes já está sendo feito um trabalho para que esse espírito habite um corpo que vai ser formado. Pergunta 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Bom, quando nós desencarnamos, entramos no plano espiritual. Se a gente não tiver muito conhecimento de que existe essa vida espiritual, nós vamos ter uma perturbação que pode ser por tempo indeterminado. O espírito pode ficar num estado de perturbação, porque muitas vezes o espírito nem tem ciência de que desencarnou. E pode acontecer dessa perturbação também ao vir para se encarnar? E a resposta é: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, o que ele quis dizer que pela morte o espírito sai da escravidão? Porque o nosso corpo é um presídio, o nosso corpo é difícil. A vida nossa encarnada é difícil. Então, quando a gente sai do nosso corpo, nós saímos da escravidão, que é o que ele quis dizer. E pelo nascimento, entra para a escravidão. Por quê? Você está no plano espiritual, numa condição razoável, uma condição muito boa, dependendo da sua evolução, e você tem que voltar para cá para cumprir umas certas tarefas e viver tudo que esse mundo oferece para nós de dificuldades. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Ou seja, é festivo para ele o momento da sua encarnação? Pratica ele ato considerado grande e importante? Ou seja, é um fato importante para o espírito? Ele considera que voltar a encarnar é um momento festivo, solene? E a resposta: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Nós percebemos que os espíritos, quando eles se referem à necessidade da nossa encarnação, que eles se referem como uma coisa muito difícil. Ele considerou aqui como se fosse entrar num barco que você não sabe se vai naufragar ou não. Pelo motivo que nós falamos agora há pouco, porque encarnar
é muito difícil, sobretudo nós que somos muito impuros ainda, que temos que passar por muitas dificuldades no plano corporal. E uma nota de Kardec: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança. O espírito também sabe o perigo, entre aspas, que ele vai ter ao ter que encarnar, mas não sabe se naufragará. O espírito também não sabe se ele falhará com a missão dele. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que vai ser submetido, mas não sabe se sucumbirá, se ele vai ou não sucumbir à tarefa. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, ele volta para o plano espiritual, é um renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. É a mesma ansiedade que nós sentimos quando nós vamos passar por uma situação difícil, quando nós vamos ter uma prova difícil na escola, quando nós tivermos um compromisso importante, quando o André está em casa se preparando para vir falar simplesmente aqui. A gente sente uma grande dificuldade, né? A gente sempre sente uma perturbação, que vai ser pior naqueles espíritos mais impuros. Naqueles espíritos que já têm conhecimento, já têm um grau de evolução, eles sabem que o plano corporal vai ser uma oportunidade deles dar um salto adiante muito grande. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Kardec já acabou de responder para nós nessa nota que ele nos descreveu agora. E a resposta é de ansiedade bem grande. O espírito sente uma ansiedade bem grande no momento do preparo da reencarnação. Pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Quando o espírito tem a necessidade de encarnar e ele sabe que ele vai ter que passar por algumas dificuldades para poder crescer, ele também, obviamente, ele tem a dúvida se ele vai conseguir superar essas provas ou se ele vai sucumbir. Então, cria essa perturbação, essa ansiedade no espírito também. No momento de reencarnar, pergunta 342, a penúltima, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, do mundo espiritual, como vem recebê-lo quando para lá volta? Quando nós desencarnamos, nós somos recebidos pelas pessoas que nos têm afeto. Nós somos recebidos no plano espiritual, que esses espíritos muitas vezes nos auxiliam até a entrarmos no eixo de entendimento que nós estamos agora no plano espiritual. E também acontece ao contrário, quando o espírito está para reencarnar, também familiares, pessoas afetivas vão lá auxiliá-lo nesse momento? E a resposta é: depende da esfera que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Então as pessoas queridas estão lá auxiliando nessa nova jornada que o espírito vai ter, e muitas vezes ele continua auxiliando até quando nós estamos na vida corpórea, os nossos amigos espirituais estão conosco. Os que vemos em sonho, os espíritos que nós vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, ou seja, aqueles espíritos que nos sonhos a gente parece que não reconhece o semblante deles,
São alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos pela vida? E a resposta, sim. Muito frequentemente são eles que vêm nos visitar. Como ides visitar um encarcerado? De novo, usando a palavra encarcerado, presídio, porque nosso corpo realmente nos limita em muito e nos traz muitos desafios. Mas nós temos que lembrar que essa é uma oportunidade. É uma oportunidade dada por Deus, que não nos permite ficarmos eternamente no erro, como muitas agremiações religiosas consideram que só existe uma chance e nós temos que sermos perfeitos nessa encarnação nossa. Não é assim. Poucos conseguem um sucesso tão grande. Então essa é uma oportunidade. Embora o nosso corpo nos traga desafios, nos traga incertezas, é o presente que Deus nos dá para que nós não fiquemos presos aos nossos erros do passado. Ou seja, para que nós não fiquemos condenados eternamente a uma situação de dificuldade como espíritos, estacionados numa imperfeição que é o que nós somos nesse momento. Nós estamos aqui aprendendo, toda religião faz com que os seus pertencentes cresçam espiritualmente, e esse é o nosso papel. A doutrina espírita nos traz além, nos faz enxergar a vida espiritual e traz essas boas informações para que a gente possa, dentro da nossa vontade, poder dar um passo um pouquinho maior do que a gente daria se não tivesse contato com nenhuma religião. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos compreender também a palestra que vai ser proferida nesse momento sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos abençoe.